De volta com o Fala Bahia aqui na TV Salvador. Os candidatos do SISU têm até amanhã para fazer sua matrícula junto à instituição para a qual foi selecionado. A segunda chamada foi divulgada na última sexta-feira. Neste processo seletivo, são oferecidas mais de 30 mil vagas em 56 instituições de ensino superior, entre federais e estaduais. A seleção é feita com base no desempenho dos candidatos no Enem. Os estudantes não aprovados nas duas primeiras chamadas poderão declarar interesse na lista de espera até a próxima quinta-feira. A convocação dos candidatos em lista de espera será realizada pelas instituições a partir do dia 24 de julho. Astigmatismo, miopia, catarata e glaucoma. Essas são algumas doenças bastante comuns em jovens e adultos de todo o mundo. Nem sempre os sintomas aparecem e por isso é importante que todo mundo faça exames de rotina pelo menos uma vez por ano. Sobre esse assunto eu conversei com o médico oftalmologista Carlos Eduardo Souza. Vamos ver. Boa noite, amigos do Fala Bahia, da TV Salvador. No último dia 10 de julho, terça-feira, foi o Dia Mundial de Saúde Ocular. Nós temos aqui alguns dados. No mundo, aproximadamente 39 milhões de pessoas cegas, 285 milhões de pessoas com alguma deficiência visual e 135 milhões em risco de cegueira. A prevenção é o melhor caminho que a pessoa deve tomar, mas a gente ainda vê muita gente resistente a usar o óculos, sem querer usar óculos, demora para ir, às vezes anos, fica velho, anos e a pessoa não vai no oftalmologista. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo Souza, o doutor Carlos Eduardo é oftalmologista. Doutor, esses números aqui são alarmantes da Organização Mundial de Saúde e a gente vê que as pessoas às vezes resistem. Por que as pessoas resistem a ir no oftalmologista? Eu, por exemplo, uso óculos desde os 11 anos de idade. Boa noite. Boa noite. Realmente são dados alarmantes e existe uma reticência na população em procurar fazer exames de rotina para diagnosticar possíveis deficiências na visão que possam ser corrigidas ou até mesmo casos mais graves que possam ser evitados, como o glaucoma, como a retinopatia diabética, como a catarata, que podem ser diagnosticados e tratados antes que se leve à cegueira. Bom, de quanto em quanto tempo a pessoa deve ir ao oftalmologista e a partir de que idade? Por exemplo, as crianças às vezes têm dificuldade na escola e os pais demoram de descobrir que ela tem uma deficiência visual. Esse é um dado importante. Quando a criança nasce, é feito o teste do olho pelo pediatra. Quando se encontra alguma alteração no teste do olho, que nada mais é do que a gente fazer uma avaliação do fundo do olho, do reflexo do fundo do olho, se tiver alguma alteração, essa criança deve ser logo encaminhada para um especialista, para um oftalmologista. Caso não tenha nenhuma alteração, em idade pré-escolar, a criança deve estar fazendo o seu primeiro exame, para avaliar se tem alguma deficiência na visão que possa comprometer o aprendizado dessa criança. Como você mencionou, tem muitas pessoas reticentes tanto a ir à consulta oftalmológica como também em utilizar óculos. Tem um dado interessante do Ministério da Saúde e da Educação que comprovam que que existem muitos casos de deficiência do aprendizado e de perda de ano escolar por conta da deficiência visual, simplesmente a falta do uso do óculos. Então é importante a gente estar fazendo o exame nas crianças para poder corrigir eventuais distorções na visão que possam comprometer o aprendizado dessas crianças. Bom, nós temos aqui também alguns dados, as doenças mais frequentes em cada período da idade de pessoa. A gente está falando de criança aqui, de 0 a 8 anos, cicatriz corneana, ambliopia, doenças infecciosas, retinopatia, de 8 a 40, astigmatismo, como eu tenho aqui já, miopia, hipermetropia, doenças infecciosas, e acima dos 40 tem catarata, glaucoma e outras mais. Hoje existem recursos, técnicas modernas para que a pessoa tenha uma saúde na visão, uma saúde boa, uma visão saudável, doutor? Com certeza, a medicina e a oftalmologia especificamente tem evoluído bastante em todos os aspectos, né? Nas crianças, por exemplo, nós hoje temos como estar diagnosticando cedo qualquer alteração visual que possa comprometer a visão desse paciente, que possa comprometer o desenvolvimento da visão do paciente. A ambliopia, que é um dos tópicos que você mencionou, significa que a criança não desenvolveu bem a visão desse olho, na fase que ela deve desenvolver, que é dos 0 até os 4 anos de idade. Se tiver alguma alteração que impeça o desenvolvimento normal da visão de um dos olhos desse paciente, esse paciente não mais terá uma visão saudável por toda a vida. Então, a gente tem que agir antes dos 4 anos de idade.
de preferência logo após o nascimento ou logo identificado o problema. Erros de refração, como miopia, hipermetropia, astigmatismo, a gente tem como estar corrigindo simplesmente com o uso de lentes corretoras, óculos ou lente de contato, a depender da preferência e da idade do paciente. E outras causas mais graves de deficiência na visão, como a catarata, como o glaucoma, como a retinopatia diabética, como a degeneração macular senil, são alterações importantes que requerem um cuidado mais preciso, né, um diagnóstico atencioso e um tratamento efetivo para a gente evitar a cegueira. Tá? O glaucoma está entre as principais causas de cegueira no mundo e ela é uma doença silenciosa. Então, o paciente, se não fizer exame, se não for oftalmologista, muitas vezes ele só descobre que tem glaucoma quando já perdeu muito do potencial visual. Então, é importante a gente estar fazendo esses exames periódicos. Bom, um exame importante é o de pressão ocular. O que é uma pressão alta nos olhos? Que não é uma pressão arterial, viu, gente? Pressão ocular. Medidas nos exames. Nessa máquina, como a gente está mostrando, tem aqui atrás dessa máquina, só para a gente mostrar aqui. Então, são feitos diversos exames através desse equipamento. Pressão ocular alta, o que pode causar? A pressão intraocular elevada é o principal fator de risco para o glaucoma. Pressão intraocular elevada é quase sinônimo de glaucoma. Então, nós temos que intervir urgentemente para controlar essa pressão e evitar, assim, uma perda do campo visual, uma perda visual para esse paciente. Existem algumas causas de deficiências visuais que são preveníveis e que são tratadas, como a catarata. A catarata, o paciente tem catarata, opera, fica curado, restabelece a visão. O glaucoma, não. O glaucoma, o que perdeu, infelizmente, não recupera mais. Então, eu reforço que é importantíssimo o diagnóstico com o exame oftalmológico completo, que aí inclui a medida da pressão intraocular, a avaliação do nervo óptico, para que a gente possa diagnosticar cedo o glaucoma, tratar esse paciente controlando a pressão intraocular, fazendo com que ele permaneça com a visão saudável, sem nenhum comprometimento. Uma pessoa, digamos assim, normal, sem histórico na família, deve ir procurar o oftalmologista a cada quanto tempo? O exame de rotina deve ser anual. Pacientes que têm alguma alteração na visão, a depender da severidade dessa alteração, requerem exames com menos tempo, a cada 6 meses ou a cada 3 meses, a depender do que seja a alteração que o paciente tem. Mas o exame de rotina em pacientes que não têm nenhum histórico familiar de glaucoma, por exemplo, pode estar fazendo anualmente sem nenhum problema. Pois é. Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo Souza. Então, repetindo que no último dia 10 de julho, na terça-feira, foi o Dia Mundial de Saúde Ocular. E você que está assistindo aqui, essa prestação de serviço que o Fala Bahia está fazendo para você, e o doutor Carlos Eduardo também, aproveite e faça uma visita ao seu oftalmologista. E use aqui, ó, como o Fábio Cota está dizendo, está fazendo aqui, ó, um bom e velho óculos. Obrigado, doutor. Até uma próxima vez. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Muito obrigado, doutor Carlos Eduardo Souza. E você não deixe de ir sempre ao oftalmologista. Quinta-feira é dia de Fala Bahia na sua comunidade. As equipes da Bahia FM e da TV Salvador vão estar na Ilha Amarela. Se você mora na região, aproveite e participe com a gente. É o Fala Bahia na porta da sua casa. E no próximo bloco tem Blitz aqui no Fala Bahia. Não sai daí.